Bom, pessoal, com mais uma parte aí sobre aplicações da lei de Newton, a gente vai ver sistema com polia sem atritos. Então vamos considerar aí, como está mostrado na figura, né? A gente, uma força F, atornou polia, essa polia pode ter massa, a massa dela é MC, né? Os fios aí que a gente vai considerar são fios ideais, ou seja, sem massa, inextensíveis, né? E duas massazinhas MA e MB, né, dois blocos, né, comunicados através desse fio, né? Bom, aí vamos observar aí a situação, né? Então, se eu colocasse uma força em que a força fosse igual ao peso da polia, né? E parado, né? Estivesse parado, logicamente que não iria ter tensão nos fios, né? Pela segunda lei de Newton, estaria em equilíbrio e não teria tensão no fio, né? Mas eu posso aumentar um pouco essa força, de modo para surgir a tensão no fio e vai ter a normal tem um suporte aí que está mantendo A e B, né, parados, né, fixos, né? Então vamos ver as equações com nesse primeiro caso parado. Então vamos colocar aqui para cada um corpo C, né, e fazer o diagrama de força. Então nós temos no corpo C nós temos a força F, né, considerando todo mundo quem for na direção do eixo Y positiva, vamos colocar aqui, então vai ter uma força F, né? Temos as duas tensões, né, com o fio, e tem um peso mcg. Então, se a aceleração for zero, a gente teria a seguinte equação: F menos 2t menos mcg aqui igual a zero. Então nós tiramos a equação que relaciona a força e a tensão do fio com o peso da polia, né? E se a gente for por corpo A e B, né? Então no corpo B, por exemplo, no corpo A tem a tensão, aqui é o corpo C, aqui A. Então nós temos a tensão, fio, temos o peso, mas tem também a força que a mesa faz no bloco A, né? Então a gente teria a seguinte equação: T, né, menos MAG mais a normal, isso aqui seria igual a zero, né? E no corpo B nós temos também a tensão, temos a normal que a mesa faz em B, e tem o peso MBG. Daí também nós temos a equação TA, T, né, MBG mais MB, isso aqui igual a zero, né? Então nós temos três equações aqui, 1, 2 e 3, tá? Então a gente pode tirar, por exemplo, a normal, né, dessas duas equações, a relação entre normal em A e em B, né? Por exemplo, a gente pode, dessa equação 2, a gente pode tirar quanto é que vale, né, a tensão e substituir na equação B. Então existe uma relação, por exemplo, né, ou então tirar a tensão e obter posso tirar a tensão em função da força, né, da equação 1 e substituir na equação 2 e 3, por exemplo. Então nossa tensão da equação 1, a tensão fica o seguinte, ó, que é a única coisa. Então vamos obter a normal. Então para a equação 1, a tensão vai ser igual a F menos mcg dividido por 2, né? E daí a gente tem na equação 2, por exemplo, F menos mcg dividido por 2 menos m de AG mais n de A tem que ser igual a zero, né? Pronto. Então a gente pode tirar quanto é que vale a normal NA, né?
Por exemplo, a normal NA vai ser igual a M de AG menos 1 meio de F menos MCG. Né? Então, normal NA, por exemplo, vai ser igual a 2MAG menos F mais MCG. Isso aqui dividido por 2, né? E logicamente na outra equação basta trocar A por B. O N de B tem que ser 2M de BG menos F mais MCG por 2. Né? Seria as duas as normais, né? Então, dadas as normais, a gente também pode obter a tensão do fio através, logicamente, já obtiver a tensão do fio através de F. Então, dado F, né, posso escolher, por exemplo, se F for igual a MGC, a tensão é zero, né, e a normal seria só, né, MAG, e a normal de B somente MAG, que F seria igual a MCG. Né? Bom, essa situação aí seria a situação de equilíbrio, né? Agora, se eu aumentar a força, por exemplo, de F, né, pode acontecer, né, vamos ver aqui, pode acontecer da normal de B, por exemplo, posso fazer a normal de B ser igual a zero. Então, se a gente observar as duas equações aqui, A e B tem uma relação entre as normais, né? Basta subtrair, por exemplo, a equação, por exemplo, a equação 2 da equação 3, que aí elimina a tensão, né? Então ficaria N de A menos N de B, né? Ou então dessas duas equações, se eu subtrair NA menos NB, né? Aí cancelaria o FMCG e ficaria somente M de A menos MBG. Exatamente o que eu obtenho dessas equações também 2 e 3, né? Se eu subtrair essa menos essa, né? Então ficaria isso aqui. Então a gente pode supor o seguinte, dependendo da situação, né? As duas massas sendo diferentes, não tem como NA, né, e NB ser simultaneamente os dois zeros ao mesmo tempo, né? Porque essa quantidade aqui, a não ser que MA fosse igual a M de B, e aí você teria que as duas tensões, as duas normais seriam iguais. Você poderia fazer uma força de modo que a normal fosse zero. Então você poderia levantar as dois bloquinhos de massa, de mesma massa. Mas massas diferentes não ocorrem. Por exemplo, então se a gente considerar se M de A for maior que M de B, né? Então o bloco A mais pesado que o bloco B, por exemplo, né? Então essa quantidade aqui seria maior que zero, né? Então você teria N de A menos NB, isso aqui seria maior que zero, né? Então N de A teria que ser maior que N de B, né? Então, por exemplo, eu posso fazer o NB igual a zero? Posso. Então se eu fizer, então existe um caso, se eu fizer NB igual a zero, aí você pode encontrar então uma força que vai exatamente fazer esse caso aí. Então, por exemplo, para NB igual a zero, considerando que MA maior que MB, né, na situação de equilíbrio, você não pode ter NA igual a zero. Então, para NB igual a zero, você obtém que o N de A, normal de A, seria simplesmente M de A menos M de B vezes G. Né? A força, e a tensão, por exemplo, da própria equação 3, eu posso tirar a tensão. A tensão seria MBG, né, da equação 3. Então a tensão N de BG. Tá? E a força, posso obter por essa equação aqui, né?
Então vamos por número 3, vamos somar isso aqui de equação 4, essa equação 5 e essa equação 6, né? Então, por exemplo, eu posso obter dessa equação 6, ou então substituir a tensão que eu obtive, né? Que é T igual a mg/b, nessa equação aqui, na equação, né, 4. Que é equivalente a essa equação 6 aqui, eu substituo NB igual a 0. Então, quando eu faço NB igual a 0, então você pode encontrar a força que satisfaz isso aí. Então a força F vai ser igual a 2mBg mais mCg. Né? Exatamente também substituindo nessa equação aqui, né? T igual a mBg. Bom, aí, isso é o caso estático, né? Todo mundo está com aceleração 0, né? Então eu posso aplicar essa força aqui, né? Aí eu obtenho que o bloco B, a normal é 0, né? O NA tem essa normal aqui, né? Os blocos têm massa diferente, a massa de A eu coloquei como sendo maior que a massa de B, né? Então se eu colocar uma força acima dessa daqui, né? Então o meu bloco B começa a subir, né? Teria aceleração. Logicamente, o C teria aceleração, mas o A continuaria sobre a mesa, né? Tudo anteparo, porque teria um normal aqui, certo? Teria um normal aqui que ele tá, eu supus ele também estando parado. Então teria essa normal, etc. Então aqui a gente poderia ver qual seria a aceleração do sistema. Então, para isso, vamos ver, né? Eu vou colocar uma figurazinha para ver como é que fica a situação geral, né? Do movimento geral, né? Da polia com esses dois blocos de massa M. Bom, pessoal, mostra aí essa caso geral aí, né? Você tem uma força F aplicando na polia C e as posições de cada um. Imagine que eles não estejam sobre a mesa, né? Então, o caso geral seria essa daí, né? Então, tem uma relação aqui entre as acelerações A, B e C, que é muito importante a gente obter, né? Então, vamos observar aqui essa figura aqui, né? Você tem aqui YC, que seria, né, a localização da polia C, o YB, a localização do bloco B, e o YA, a localização do bloco A, né? O fio sendo inextensível, então essa parte do fio aqui seria exatamente essa distância, posição YC menos YB, né? Seria essa distância aqui, esse pedaço do fio aqui, né? Esse outro pedaço do fio aqui seria dado por YC, né, menos YA, né? Então, a soma desse pedaço aqui com esse pedaço, mais esse aqui, que vai ser sempre constante, né, vai dar o comprimento do fio, né? Então, seria esse pedaço, mais esse que a gente não sabe, seria relacionado ao comprimento do fio, né? Que é uma constante. Então, a gente pode ter a seguinte relação, ó. YC menos YB mais YC menos Y de A, isso aqui é igual a constante. Tá? Então a gente tira a seguinte relação, que YB mais YA é igual a 2YC, né? Então passa aqui tudo lá, menos essa constante aí, né? Então, se eu derivar cada equação, você vai ter uma relação entre as velocidades. Então, isso aí quando eu derivar, então vai ficar VB, que é VA, né? Desculpa. Então vai ser VA mais VB é igual a 2VC. E se eu derivar novamente, eu tenho a aceleração de A
mais a aceleração de B é 2 vezes a aceleração de C. Então essa equação aqui, vou chamar a equação 1, né? A partir daqui eu vou chamar isso aqui a equação de 1, é o novo sistema que eu estou considerando, né? É uma relação fundamental entre as acelerações. Por exemplo, se a aceleração de C for 0, se ele estiver parado em movimento retilíneo, então a aceleração de A vai ser menos a aceleração de B, né? Então vamos voltar para aquele caso, né? O caso em que a aceleração de A está parada. Então, caso A de A igual a 0, né? Supôs aí, caso A de A igual a 0, que foi aquele caso que eu tinha discutido, né? Com a normal de B igual a 0. Então ele vai estar, o A vai estar em contato, vai estar parado, né? Certo? E em contato com o anteparo, né? Então você pode ter uma situação aqui, você pode determinar quanto é que vai ser a força F. Então a partir de, se a força for maior do que essa força que a gente encontrou aqui, né? Que mantinha equilíbrio, então o bloco A continua, vai ficar parado, mas tem um anteparo segurando ele, né? É normal positiva. E o B vai ter somente a tensão, né? E o peso. Então, vamos então fazer as equações. Então, para o corpo C, você tem F menos 2T, né? Menos MCG. Isso aqui tem que ser igual a MC A de C, né? E esse caso aqui, né? O A de B vai ser 2 vezes A de C, né? Então, os dois estão, né, subindo, né? Estão subindo com a aceleração de B é 2 vezes a aceleração de C, né? E para o corpo, aqui é o corpo C e o corpo B, né? O corpo B vai ficar tensão menos MBG igual a MBB A de B, né? Aí vou substituir, né? Essa aqui é a equação 2, 3 e 4, né? Eu vou substituir, por exemplo, a aceleração, a tensão, por exemplo, posso substituir a tensão, vou substituir a tensão por essa expressão aqui, termo BBG, e a aceleração A de B eu tiro em função, né? Em função do A de C, né? Então vai ficar a seguinte equação: F menos 2 vezes T, quem é T? M de BG, mais A de B, A de BMB, só que A de B é 2 vezes A de C. Então posso botar aqui 2 M de B A de C, né? Menos MCG igual a MCAC, tá? E daí eu posso obter aceleração em termos de F, né? Em termos de F. Então você vai ter o seguinte, ó, vai dar, né? Substituindo a equação 4 na equação 3, né? B, e substituir a aceleração A de B por 2 vezes A de C. Então vou ficar com F, né? Menos 2MBG menos MCG igual 4MB mais MC A de C. Daí eu encontro quanto é que vale A de C, né? Função de F vai ser igual a F menos 2MBG menos MCG sobre 4MB mais MC, certo? Pronto. Então, encontrada a aceleração A de C, eu obtenho, né,
a aceleração, né? A aceleração A de C, enquanto a aceleração A de B, que é né, duas vezes essa aceleração, né? Ok? E posso também tirar a tensão do fio, né? Então esse é um caso aí, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui, né? Esse caso aqui. E a normal, né? A gente pode tirar também a equação B e C, faltou a de A, né? Caso A de A. Então nós teremos, por caso, o corpo A seria normal, né? Tensão menos M de AG, né? Mais a normal N de A. Isso aqui tem que ser igual a zero. E aí você tira então a normal que está atuando em B, que é igual a M de AG menos a tensão, né? É. Isso aqui, logicamente, essa força tem que ser aplicada de modo que isso aqui seja maior que zero, né? Você pode até o caso, no caso de ter o caso aí, dessa tensão ser zero, essa normal agora ser zero, né? Que aí você tem um caso interessante, que ele pode ficar parado, né, sem colher. Você pode tirar então anteparo. E aí a normal, né, a tensão seria igual a mg. Então nesse caso aqui, se é normal, a tensão, eu obtenho a tensão, né, seria m de ag, né? E daí você pode saber qual a força F posso aplicar, né? Daqui da equação 4 eu posso obter imediatamente a aceleração de B, né? Por exemplo, se nesse caso aqui for zero, então a equação 4, a aceleração de B vai ser igual a m de A menos m de BG sobre m de B, né? Porque eu estou imaginando que o m de A é maior que o m de B, né? Logicamente, a tensão tem que ser positiva, né? A aceleração de B tem que ser, no caso, positiva. Eu vou mostrar aí como é que fica a situação aí, que é interessante. O bloco A fica parado, o bloco B sobe com aceleração, o dobro da aceleração, né, de C, né? Então eu vou mostrar para vocês a situação aí. Olha aí, pessoal, né? O A tá sem o anteparo, eu escolhi nesse caso a normal, né? A normal de A igual a zero, ele fica parado. Então você pode colocar uma força F, né? Existe essa força F, de modo que o bloco B sobe com aceleração, o dobro da aceleração de C, né? Certo? Essa seria a situação. Então, logicamente, se eu aplicar uma força maior do que F, do que essa força F, aí os dois blocos, né, começariam a subir, né? Um com aceleração positiva, o A também com aceleração positiva e o B com aceleração também positiva, né? Poderia subir, né? Agora vamos ver a situação, né? Uma situação, né, que é mais que é simples, né, também, né? Que é o caso deu a aceleração de CC0, né? Vamos ver aqui como é que ficaria o caso da aceleração CC0, né? E o bloco A e o bloco B com aceleração. Então, pela aquela relação que a gente viu, né? Vamos ver aí como é que fica. Então, essa daí que é a situação que eu acabei de mencionar, né? Você pode escolher uma força F, aí agora não pode ter mais anteparo, né? Então você pode escolher uma força F, onde fica parado, C fica parado e o A e B, né, se movimentam. Necessariamente, por aquela equação que eu tinha dito, que A de A mais A de B igual a 2A de C, se A de C for zero, então a aceleração de A mais a aceleração de B tem que ser igual a zero. Então significa que enquanto o B está com aceleração positiva, né, está na direção do eixo Y, a aceleração de A em módulo é a mesma da de B, mas está na direção, né,
negativa, né, do eixo, né? A direção está para baixo. Nessa situação aí, você pode determinar quanto é que seria essa força F, né, para esse tipo de situação. Vamos ver como é que fica, né, essa situação. Bom, pessoal, então vamos ver a situação aqui, né? Eu tenho a situação em que AC igual a zero. Então eu tenho A de A mais A de B tem que ser igual a zero. Então a aceleração de A tem que ser igual a menos a aceleração de B. Então nós estamos considerando o eixo para cima. Então a força seria exatamente isso aqui, ó. No corpo F continua, então ficaria tá aqui o corpo C, quer dizer, estaria a força F, né? Teria 2 de tensão e teria o peso da polia, né? Então a força 2T mais mcg, né? Seria a força, que a aceleração é zero, né? A de ser igual a zero. Aí você vai por corpo A e corpo B, né? Então corpo A, normalmente você teria tensão, aqui tem um peso, não tem normal, né? Teria a mesa e estou segurando o corpo F. Saber qual é essa força F que eu tenho que fazer para ver essa situação, né? Então aqui eu tenho que tensão menos MAG tem que ser igual a M de A vezes a aceleração A de A, né? E o corpo B, mesma coisa, né? M de BG, M de B, A de B. Tá? Bom, para mim obter então a aceleração, basta substituir então essa relação aqui, não? Então, essa equação aqui, o A de A tem que ser igual a menos A de B, né? Então o que vai acontecer, né? Que eu vou eliminar o T das duas equações. Então as duas equações, multiplico a equação por menos, né? Essa daqui por menos 1, e soma as equações. Então você vai ficar com a equação seguinte, ó. M de BG menos T, né? Menos T vai cancelar com T, vou somar com essa equação aqui. Então multiplicar essa equação por menos 1 e somar com essa equação aqui. Então vai ficar menos T com T, dá zero, dá MAG menos MBG igual a M A de A e menos MA de A, né? Que multiplica essa aqui por menos. Então, menos mais M de B, A de B. Né? Agora vamos substituir o A de A, menos A de A por A de B. Então você fica com a seguinte equação: M de B menos M de A G. Né? Espera aí. M de B não, aqui não é M de B, aqui é M de A, né? Aqui é M de A e aqui é M de A. Então, M de A né? M de A menos MBG igual, substituindo menos A de A por A de B, então fica M de A de B. Então você teria então A de B, M de A menos M de B vezes G sobre M de A mais M de B. Então se A for maior que, né, massa de A for maior que massa de B, essa aceleração seria positiva e a aceleração de A seria menos a aceleração, que seria M de A. Então depende do sinal. Por exemplo, se a massa de A for menor que a massa de B, então essa aceleração seria negativa, então o corpo B desceria
e o corpo A teria aceleração negativa. Então, se a gente supõe que uma das massas, né, sendo maior que a outra, então quem tiver a massa, né, tiver a massa maior vai ter aceleração para baixo, negativa, né? Nesse caso aí, supondo que MA é maior que MB. Se MA for igual a MB, então as duas acelerações zero como tem que ser, né? Ficariam paradas, né? Bom, aí a gente pode obter a força F, né? Para que isso ocorra, né? Então, a gente pode obter, por exemplo, dessas duas equações aqui, né? Eu poderia, né, somar. Se eu somasse essas duas equações aqui, a tensão é fácil de obter, né? Quanto é que vai ser a tensão? Vamos supor, vamos ver quanto é que vale a tensão. Tensão no fio. Basta pegar uma das duas equações aqui, né? Por exemplo, essa equação aqui, né? Substituir a aceleração de A, né? E obter quanto é que vale a tensão. Depois a gente joga lá na força, por exemplo. Então vamos supor, nessa equação B aqui, que T, tensão T é igual a MBG, né? Passa para o lado de cá, e MB vezes a aceleração de B, mais M de B, que multiplica M de A, menos MBG, sobre MA, mais MB. Então a tensão vai ficar, embaixo vai ter MA mais MB, vai ficar MA, MB, né? Vezes G, MBG. Só que tem um termo que é MBMA, né? Então o termo que vai estar aqui, que é MB ao quadrado G, vai cancelar com esse MB quadrado G que vai ter aqui. Então vai ficar simplesmente MBMA com G e MBMA com G. Duas vezes, né? MA com G, né? Só seria a tensão no fio, né? Nota que se eu trocar A por B fica a mesma coisa, que eu tenho que obter a mesma equação, né? E daí você pode obter quanto é que vale a força, né? Basta substituir, então essa seria a força que mantém a polia parada, né? E o bloco A e B acelerando com aceleração uma contrária da outra, né? Certo? Bom, pessoal, aí eu vou mostrar só agora a última figura para vocês, né? A última ilustração, que é exatamente, né? Vou mostrar a ilustração aqui, que é os dois, todo mundo tendo a aceleração, né? Então vamos ver aqui. Aí essa situação, né? Eu acelero, agora já tem as duas relações, né? Nesse caso aí, a força que eu apliquei, né, não foi suficiente para os dois estarem subindo, tanto A como B, né? Mas a relação entre as acelerações continua, né? Então, você pode aplicar uma força de modo que o bloco A relativamente fique caindo, né? E o bloco B subindo. Logicamente aí tem um limite, que é o comprimento do fio. Não pode ficar indefinidamente. Até onde está mostrada a figura, né? Certo? Depois daí, aí o bloco B se engancha lá em cima, aí vai ser outra situação, né? Mas é possível também eu aplicar uma força em C, né? De modo que os dois fiquem, né, subindo, né? Acelerações todas as duas positivas. Mas uma aceleração não poderia ser iguais porque o fio não vai ter um comprimento constante e inextensível, né? Então essa daí seria a situação, né? Que o caso mais geral, né? Dependendo de F, pode também os dois subir, né? Certo? Ok? Então é isso que eu queria mostrar sobre. Aí o que você pode fazer quando tiver mais polias é simplesmente colocar os vínculos dos fios, né? Então nesses problemas sempre os fios vão ser inextensíveis e sem atritos, né?
Então você pode, se tiver com duas, três ou mais polias, né? Aí você vê só quais são as polias que os fios são independentes, né? Então as tensões vão ser diferentes. Quando tiver o mesmo fio, a tensão tem que ser o mesmo, porque o fio é um fio ideal, certo? Então é isso que eu queria falar sobre essa parte de polias, né? Espero que vocês tenham entendido.